Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos ler juntos? Está aí na projeção. Vós sois... Vamos ler de novo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então no Sermão do Monte, onde Jesus trata das bem-aventuranças, ao concluir as bem-aventuranças, ele faz uma observação preciosa. Ele vem de uma maneira muito clara nos confrontando. Uma geração que busca o prazer, uma geração que busca a diversão, uma geração que usa nas suas redes sociais a busca pela felicidade. Eu quero ser feliz a todo custo. Jesus então confronta poderosamente através do Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados são então os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, bem-aventurados são os perseguidos. E esse ambiente em nada atende essa necessidade humana, essa necessidade hoje de sentar e ser servido. Ela nos confronta. E assim que termina de confrontar, Jesus aborda duas figuras e diz que nós somos. Ele não diz vós sereis. Ele não diz um dia vocês serão. Ele diz vós sois. E a primeira figura que ele utiliza é o sal. E eu queria que você compreendesse comigo e repetisse comigo aí: a igreja, repete, a igreja é o sal da terra. Diz para quem está do seu lado aí: a igreja é o sal da terra. Eu lamento porque nos dias atuais a igreja às vezes está querendo se parecer demais com o mundo, mas na verdade a marca da igreja é justamente a diferença. O impacto na igreja, ou o impacto da influência da igreja, é ser diferente. É ser absolutamente diferente. É ser uma influência interna para o mundo. A igreja então é essa figura doméstica. Jesus então vai usar uma figura doméstica que toda casa tem, toda dona de casa sabe o que é, todos nós sabemos o que é o sal. Então ele usa essa figura muito particular para então mostrar e falar da influência interna da igreja. Nós precisamos olhar então para a igreja como um sal. E precisamos entender que o sal representa o papel da influência. O sal, por exemplo, não pode ser visto no alimento. Mas ele, como não é visto, ele é o quê? Ele é percebido, sentido. Quando você come uma comida sem sal, na mesma hora você diz: tá boa não. Tá faltando o quê? Sal. O sal ele é percebido quando ele é pouco, e ele também é percebido quando é muito. Se você colocar na boca uma comida salgada demais, você também não vai gostar dela. O sal, então, ele precisa ser na medida certa, porque na medida certa, ele é a influência certa que o mundo precisa. Eu ouvi um cantor
dizer esses dias, usando a expressão cristianismos, como se existisse uma variedade de cristianismos. O ser humano está criando para si o seu próprio cristianismo, a seu gosto, à la carte, colocando o que ele gosta. É como muita gente está lendo a Bíblia hoje. Lê a Bíblia e gosta de umas coisas e diz: não, isso não. Ah, isso aqui sim, não. Isso aqui não. É o cristianismo à la carte. Eu gosto de umas coisas e não gosto de outras. É aquele que você pode montar seu prato. Mas quando Jesus vai usar a figura que ele quer trazer para a igreja, ele usa a figura do sal, e ele diz então é a figura da influência. A igreja precisa ser uma influência equilibrada, que não precisa ser vista, mas precisa ser sentida. Os ambientes precisam estar tão bem temperados que a nossa presença ou a presença da igreja dê sabor. Há uma necessidade do sentido da presença. E Jesus estabelece então essa figura, e a gente vai apenas trabalhar hoje a figura do sal e entender quais são os pontos que essa figura do sal representa para os nossos dias. Então bora lá, a primeira delas: nos tempos de Jesus já existia a geladeira, a energia elétrica? Não. Então como que se conservava os alimentos? Então o sal, ela entrava no processo que evitaria uma decomposição. Então eu vou colocar o sal para que aquilo onde eu estou colocando o sal não venha a se decompor. É isso que você está dizendo? É isso. O sal, ele precisa então ser colocado sobre essa sociedade. Veja, a igreja então representa o sal na sociedade, e é justamente a igreja presente nessa sociedade que evita que ela venha a um processo de deteriorização completa. É a igreja do Senhor como sal no meio dessa sociedade. Irmãos, a gente precisa entender claramente as diferenças do processo. A diferença para o qual Cristo estabelece a igreja como princípio, como ferramenta. A igreja então é a figura do sal presente na sociedade para evitar a sua deteriorização ou a sua decomposição. Isso significa que essa sociedade ainda não apodreceu completamente por causa da igreja. Antes do advento, antes da chegada da refrigeração, era o sal que preservava os alimentos. E eu quero dizer outra coisa para você hoje: não vão conseguir estabelecer nada que substitua a igreja para evitar o processo de decomposição da sociedade. É a igreja do Senhor, com seus princípios e valores estabelecidos na sociedade. A igreja exerce o papel importantíssimo de estabelecer a formação de caráter, estabelecer princípios morais, princípios de unidade, princípios de relacionamento, estabelecer padrões que a igreja precisa seguir e precisa replicar fora. A igreja não pode ser um ambiente onde a gente só vive aqui dentro, porque é onde nós menos vivemos, é aqui dentro. Aqui dentro a gente passa 2 horas na terça e 2 horas no domingo.
É o tempo de culto, 4 horas numa semana inteira. O restante da semana, a igreja está fora de suas portas. A igreja está fora dos templos. A igreja está viva. A igreja está caminhando no meio dessa sociedade, compartilhando valores, compartilhando a visão da graça, compartilhando os testemunhos, compartilhando aquilo que viu e ouviu e sentiu da parte do Senhor. É isso que você precisa fazer a partir daqui. E quando você leva isso para a sociedade, é como se você estivesse estabelecendo o princípio do sal. Você estabelece através da palavra, você estabelece a partir da vida de Cristo, da vida do cristão, um princípio de sabor, um princípio de salinidade, um princípio onde se evita a decomposição. O sal, ele impede que os alimentos apodreçam. E há uma visão que a gente tem da sociedade, de uma sociedade apodrecida. E ela não está completamente apodrecida por causa da igreja. E a igreja precisa exercer mais o seu papel. A igreja precisa ir à sociedade. A igreja precisa avançar nesses ambientes, levando consigo um ambiente de salinidade, um ambiente de cura, um ambiente de restauração. Eu sou o sal que carrega comigo a mensagem do Evangelho. Eu sou o sal que carrega comigo a visão de um Jesus que quer mudar vidas. Então, quando eu me encosto em alguém que está apodrecendo sem o sal, eu sou o sal, e eu coloco a mão sobre ele, e eu abraço ele, e o sal que está em mim começa agora a afetar a vida do outro. Jesus não fazia assim. Jesus toca no impuro, e é o impuro que fica puro. Mas a tradição dizia que quando alguém tocasse no impuro, ficava impuro. Mas Jesus traz a salinidade, ele traz o sal, ele traz o ambiente da cura. E quando ele troca no que está apodrecido, esse apodrecido fica são, fica curado. Nós precisamos, irmãos, obedecer esse princípio de Jesus, porque Jesus não está dizendo eu vou fazer de você o sal, ele está dizendo você é sal. A presença da igreja é como um antisséptico, é como um medicamento que freia o espalhar da bactéria, da doença. É a igreja com o sal que precisa frear a corrupção. Não são os políticos que freiam corrupção. Corrupção, ela é freada em casa. Se você quer sarar a próxima geração, comece a sarar hoje com seus filhos. A gente está querendo acabar a corrupção no Planalto, na Câmara dos Deputados. A gente precisa acabar com a corrupção em casa, ensinando aquilo que pode causar cura na vida dos nossos filhos. As nossas casas estão precisando de sal, irmãos. Nossos relacionamentos estão precisando de sal. A igreja Gileade está precisando de sal. Eu preciso de mais sal. A gente vive num ambiente que está em decomposição. Nós precisamos levar sal, estar cheios de sal, estar com a presença do sal, porque senão vamos apodrecer também. A igreja hoje carece da influência. Esses dias eu vi uma cantora secular dentro de uma igreja evangélica. Estranho demais isso. Estranho demais esse modelo de
de querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, para tentar trazer o mundo para dentro da igreja. O mundo vai procurar a igreja quando o mundo notar que a igreja é diferente. Se ele encontrar a igualdade, ele não vem. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver a diferença nela. A influência está na capacidade dela ser a cura. A igreja não precisa se isolar. A igreja isolada também não resolve nada. Não é se isolar do mundo, mas é saber as reais diferenças que precisa existir na nossa vida, dentro da capacidade de levar cura e de levar restauração para a sociedade. O que será que Jesus disse? Ou o que será que Jesus queria dizer quando olhou para mim e disse: você é sal? Existe uma propriedade em você, Edinaldo, que é a propriedade de evitar a decomposição. Dias difíceis a gente vive todo dia. A gente não vai começar a viver dias difíceis agora. Dias difíceis nós já vivemos todo dia. Os pais precisam se posicionar, porque o pai... Eu coloquei um dia desse no Instagram um negócio bacana, pelo menos eu achei assim. E tem tudo a ver com o ambiente educacional. Tem tudo a ver com uma educação progressista. E que os pais cochilaram. Eu cochilei. Quando a gente abriu os olhos, estava perdido. Há uma estatística, irmãos, hoje, de que cada 3 jovens crentes que vão para as universidades, 2 se desviam no primeiro semestre. 2 se desviam no primeiro semestre. Está faltando um pouco desse papel do sal como a referência para evitar a decomposição. Está faltando então o papel da influência, a influência paterna. Pais, vocês e nós, eu sou pai também, precisamos replicar conceitos e modelos. Nós precisamos inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. Porque lá fora, o bicho está pegando lá fora. O ambiente está duro, está cruel. As Bíblias foram excluídas do ambiente. Você já não vê mais Bíblias em bibliotecas de escolas. Os Gideões não podem mais entregar as Bíblias nas escolas. Esses dias conversando com um Gideão que congrega aqui. Escolas estão proibindo em nome de um Estado laico. O Estado está se tornando ateu. E o que está sendo colocado lá está pegando muitos pais de surpresa, irmãos. Que você trazer seu filho para a igreja é parte 1 do processo. Não é o processo todo, não. Eu levei meus filhos para a igreja. Mas se você não inculcar neles a palavra, se eles não verem essa palavra sendo ambientada dentro de casa, não vai valer de nada eles estarem aqui. Você precisa começar a assumir a responsabilidade do sal que salga, do sal que dá gosto, do sal que influencia, do sal que evita a decomposição. Esse hoje é o nosso principal desafio, ambientes de influência. O mundo hoje influencia muito mais do que a igreja. A igreja está cada vez mais perdendo a capacidade de influenciar lá fora.
os relacionamentos de casais hoje é muito mais influenciados por fora do que por dentro da igreja. A igreja hoje está quase que reagindo ao que o mundo faz. Nós muitas vezes reagimos, em vez da igreja agir, estamos apenas reagindo. E reagir é estar um passo atrás. Então o primeiro papel do sal é evitar a decomposição. Cada vez mais filhos de crentes se desviam. Cada vez mais os filhos de crentes estão inertes dentro da igreja. Cada vez mais os filhos de crentes são descrentes lá fora. Cada vez mais eles estão se desviando cedo. Está faltando a influência do sal em nossa vida. De começarmos então a absorver algo que precisa então ser transmitido. Então a primeira coisa é que a igreja influencia evitando a decomposição, evitando que se estrague e se destrua. A segunda coisa é que o sal que evita a decomposição é o sal que dá sabor. Diga para alguém do lado, sua vida precisa dar sabor. Sua vida precisa ser saborosa, irmãos. Tem muita vida insossa e tem muita vida insípida. Tem pouco sal ou sal demais. A presença da igreja no mundo precisa trazer vida e sabor agradável. O mundo está cansado de uma igreja que fala e não faz. O pecado ele cansa, ele adoece, ele escraviza. Mas é a presença da igreja no mundo, refletindo nele a glória de Deus, que revela a qualidade de uma vida saborosa. A igreja que salga com equilíbrio, mostra ao mundo que é possível ter uma vida deleitosa e prazerosa. E é só na presença de Deus que nós encontramos a verdadeira alegria e a verdadeira delícia. Se você está dentro da igreja hoje e você diz, a minha vida perdeu a graça e perdeu a alegria, na verdade você deixou de ser o sal e você precisa buscar em Cristo um ambiente de cura para a sua vida, porque é quando nós adoecemos em relação à nossa fé que nós deixamos de salgar na medida certa a vida das outras pessoas. Tem muita gente, irmãos, que caminha com a gente e não quer o Cristo da gente. Com toda sinceridade, irmãos, tem gente que caminha com a gente que nunca aceitou Jesus, porque nós nunca demos gosto, nunca salgamos na medida certa. E afastamos pessoas com ou o excesso do sal, ou com a falta do sal. E isso vai ser cobrado da gente. A comida com o excesso de sal, ela é completamente insuportável. Como pastor nos últimos anos, acompanhando família, a gente percebe, irmãos, tantos relatos. A gente se depara com tantos relatos de filhos, em conversas em jovens que concluíram o EJC, em jovens aqui da igreja, relacionamentos com seus pais tão degradados. E a gente precisa, irmãos, começar a encontrar o nosso nível de salinidade. Algumas coisas precisam voltar a despertar sal na nossa vida.
a palavra de Deus, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, começa a equilibrar o nível de sal em nossa vida. O distanciamento da igreja, o distanciamento do trabalho, o distanciamento do serviço começa a diminuir o nível de salinidade em nossa vida. Eu não preciso conviver com você para saber que alguns comportamentos começam a tirar de nós o sal. E a gente começa a ficar insípido. Quando a gente deixa de amar aquilo que Deus ama. Quando nós deixamos de estar nos lugares em que Deus nos plantou. É quando nós começamos a dar as costas para aquilo para o qual o Senhor nos chamou. O nosso nível de salinidade começa a diminuir quando começamos a faltar os cultos, quando começamos a tratar as coisas de Deus com desdém, quando começamos a brincar com as coisas de Deus, e aí não lemos mais a Bíblia, nos tornamos o conhecedor da Bíblia, o que conhece a palavra, mas não vive a palavra, o nível de salinidade começa a cair. E aí eu começo a ser o sal insípido, que não vai servir para salgar. E o texto bíblico diz, para que serve o sal que não salga? Há uma necessidade de elevarmos o nível de salinidade. E o ano está só começando. Se agarre na palavra, comece a ler a palavra. Comece a salgar a sua vida, comece a dar gosto na sua vida, comece a ler a palavra de Deus, leia Gênesis, leia Êxodo, leia Números, leia Deuteronômio, comece a ler os Salmos, comece a ler Provérbios, comece a ler os profetas, comece a ler os Evangelhos, comece a ler as cartas paulinas, comece a ler os livros, comece a mergulhar não apenas na leitura da palavra, mas comece a mergulhar em Cristo, porque quando você começa a ler a palavra começa a ler você. E Jesus começa então a aumentar o nosso nível de salinidade. Começa a ouvir pregações, palavras. Começa a ouvir aquilo que Deus tem queimado e ardido em seu coração. Começa a escutar louvores como nunca. Comece a cantar como nunca. Comece a adorar como você nunca adorou. Comece a aumentar o nível de salinidade dentro da sua casa. Quando a sua casa aumenta o nível de salinidade, as casas vizinhas começam a serem saradas também. Não é apenas a sua casa. E é por isso que Deus diz, é por isso que a palavra está tão clara. Você é o sal. Vós sois sal da terra. Lançado no ambiente, comece a elevar o nível de salinidade, comece a ser sabor na vida das pessoas, comece a falar de Jesus. Irmãos, quando você está com o nível de sal adequado, quando você fala de Jesus, você fala apaixonadamente. Apaixonadamente. Você não cita o Jesus histórico, você cita o Jesus que te encontrou na caminhada. Você começa a falar dele como alguém presente na sua história. Você começa a fazer a narrativa da sua vida. Você começa a dizer, eu tive um encontro com ele, eu conheci ele, eu conheço esse Jesus aí, eu sei quem é Jesus, ele está com a gente aqui, ele é o Deus presente aqui, ele mudou a minha vida, eu nem era para estar aqui, mas eu encontrei nele a esperança. Você não está falando de experiência de ninguém, mas você está com o nível de salinidade adequado, e aí a tua vida começa a transpirar saúde para os outros, a ponto de quando você falar de Jesus, as pessoas disserem, quero conhecer esse Jesus que você conhece. Eu quero, me fale mais dele, me fale mais, me conta mais detalhes aí, como foi isso? Aqui dentro tem tantas histórias tão lindas e tão maravilhosas de Jesus, de mudanças, de milagres. Aqui dentro hoje tem tantos milagres de Jesus. Limoeiro do Norte precisa saber que a Gileade, essa Gileade não é a igreja dos ricos.
o rico. Não. Para ser rico aqui a gente ainda tem que ganhar mais um bocado ainda. Mas essa igreja precisa ser a igreja dos ricos da graça, da bondade, da generosidade, do amor de Deus. As pessoas dizem assim: a Gileade, a igreja dos ricos, é pejorativo. É para que outras pessoas não venham. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo assim: você é pobre, não vá. Porque lá você não vai ser recebido. Lá é todo mundo nariz empinado. Estou dizendo isso porque eu acho, não. Estou dizendo isso porque o Raimundo, sogro desse rapaz bonito aqui, me falou aqui na frente. Ele passou nesse cruzamento aqui do lado, na rua do lado aqui. Raimundo mora nesse outro quarteirão ali. Na aula de batismo ele contou isso. Depois me contou aqui na igreja sentado. E ele disse: pastor, eu ia passando aqui nesse cruzamento, encontrei um rapaz da outra igreja que eu frequentava. E a pessoa disse: você nunca mais apareceu lá. Ele disse: rapaz, eu estou noutra igreja agora. Encontrei Jesus como Salvador da minha vida. Eu disse: você está onde? Ele disse: eu estou aqui na Gileade. O cara diz: vixe, é a igreja dos ricos. Você é doido. O que você está fazendo lá? É pejorativo, irmãos. Eles querem tirar onda, fazer piada. É só isso. Quem diz para você assim: não vá lá porque é a igreja dos ricos? Querem fazer graça apenas. Querem fazer zombaria, é apenas isso. Eles não estão falando da graça de Deus e do amor de Deus. Eles não estão falando sobre o ambiente espiritual da igreja, não. Eles estão tecendo uma crítica. Quem vê o carro que você anda, não conhece o boleto que você carrega na bolsa. As 60 parcelas infindáveis. Se renova como amanhã. É um carnê que não se acaba, aquilo da cria. Você paga 10 e quando olha tem 70. Você diz: o sangue de Jesus. O vendedor diz que as prestações iam diminuir, só se for na eternidade. Aquilo não acaba. E quando acaba, você está velho. Brincadeira. Eles não estão falando que a Gileade é a igreja dos ricos, pensando no que Deus tem feito nas vidas aqui dentro, não. Eu contei para vocês de domingo aqui ontem, né? Ontem não, anteontem aqui. 2 meninas vieram para cá no final do culto. 2 adolescentes. Tem quantos anos, filha? 12 anos? 11 anos? 11 anos e 9. 11 e 9 anos. Essas meninas me causaram assim uma alegria enorme. Domingo retrasado, terça retrasada, no último culto da palavra aqui, foi o culto que a Sirlene trouxe a palavra. Ela foi lá onde estava a Sirlene no final do culto, a de 11, e disse assim: a senhora pode orar pelos meus pais? 11 anos. E a Sirlene falou assim: posso? Seus pais estão aqui? Estão. Aí a Sirlene disse: era bom a gente orar por eles, né? Já que eles estão aqui. Ela disse: não, mas eles já foram para o carro. Mas eu vou buscá-los. Os pais vieram meio bucudo, mas vieram. Oramos por eles. E quando foi domingo agora, uma de 11 e uma de 9, veio aqui na frente chorando. Sabe para quê? Quando terminou o apelo, eu fui até lá na menina de 11 e disse: menina, o que você veio fazer aqui na frente? Ela disse: eu vim aceitar Jesus. Isso nos torna uma igreja rica. Isso nos torna pessoas ricas da graça de Deus e da bondade de Deus. Essa igreja não pode ser a igreja que arrota sua riqueza
própria. Essa igreja precisa ser a igreja que dá sabor a essa cidade. Onde chegar um crente da Gileade, essa pessoa que está naquele ambiente precisa se sentir agradável, precisa saber que aquela outra que chegou tem sabor, tem Jesus na vida, é agradável, ela traz a boa afeição, ela carrega nela a presença do Jesus ressuscitado dentre os mortos. Isso nos torna uma igreja rica, e é dessa riqueza que nós precisamos. Então a primeira coisa, irmãos, é que o sal, ele evita a decomposição da sociedade, e o sal dá sabor. E a terceiro ponto é que há uma característica muito interessante quando você come uma comida com sal. Quando você bota o sal na boca, o que que dá? Sede. O sal provoca sede. Há uma sede que Jesus é capaz de atender. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, Jesus pede água à samaritana. Mas no final do diálogo, Jesus diz para ela assim: mulher, se tu soubesses quem sou eu, não seria eu que te pediria água, mas seria você que me pediria água, e eu te daria uma água que jorra de uma fonte eterna, que jorra para a sua vida, que jorra para a vida dos outros, que é capaz de saciar a sua sede. Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, se você experimentasse de mim, iria brotar no seu coração uma sede tão profunda que só eu seria capaz de saciar. Jesus tem água para dar, mas ele vai dar água para todo mundo? Ou só para os sedentos? Aos sedentos. Você precisa ter sede, meu irmão. Precisa ter sede. Seu paladar precisa estar aguçado. Seu organismo precisa estar tratado, porque a sede precisa ser uma marca do cristão. Eu tenho sede por Deus, eu tenho sede pelas coisas de Deus, eu tenho sede pela presença dEle, eu tenho sede pela palavra dEle, eu anseio pela casa, eu anseio pelo lugar, há algo que me impulsiona, a sede, o desejo. Pessoas sem desejo são pessoas sem sede, são pessoas que desperdiçam a água. A água está jorrando, mas o cara está sem sede. Ele olha para a água e ele não dá valor à água. A presença da igreja no mundo precisa despertar o interesse de Deus no coração das pessoas. A gente precisa, irmãos, causar sede. O evangelho precisa causar sede. Se você entrou hoje à noite nessa igreja e você ainda não conhece a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, você precisa sair daqui hoje com a sua sede saciada. Porque se você sair daqui sem a sede saciada, você sai daqui hoje com aquela língua grossa de quem comeu sal e está precisando beber água. E só Jesus é capaz de saciar a sua sede. A presença da igreja precisa provocar a sede pelas coisas de Deus. Ele se infiltra e provoca o desejo. A igreja presente provocando o desejo. A cada culto estabelecendo um novo desejo no seu coração. Você precisa sair desse culto com o desejo de voltar para cá.
de você ficar contando as horas. De ficar, meu Deus, meu Deus. Você precisa começar a sair daqui e ir no quarteirão olhando para trás, dizendo: eu quero voltar para esse lugar. Eu quero voltar para aquele ambiente, eu quero estar lá de novo. Eu quero sentar, eu quero ouvir, eu estou com sede. Você precisa ir para casa com sede. Quando chegar em casa, abrir a sua fonte inesgotável de água e começar a mergulhar nela e começar a ter a sede. Irmãos, quanto mais você conhece a Deus, mais sede de Deus você tem. Quanto mais você mergulha, mais fundo você quer ir. Quanto mais você o conhece, mais você o deseja. Quanto mais você o deseja, mais você quer. Mais você quer, mais você quer. Você precisa aumentar o nível de salinidade na sua vida. Uma das grandes estratégias do diabo é tirar esse desejo, é diminuir a salinidade do seu coração. Então, o ambiente da igreja não é um ambiente mais fácil, porque a gente tem tanta expectativa, irmãos. A gente gera uma expectativa e expectativas em pessoas. Eu já decepcionei tanta gente aqui, já frustrei tanta gente aqui. Se a tua expectativa estava em mim, acabou. Acabou. Porque você não vai querer mais vir para cá. Mas não adianta você mudar de igreja, porque você vai encontrar outro pastor que talvez te atenda em uma área e vai te frustrar em outra. Porque é sempre assim. Porque a gente é gente. Mas quando a sua expectativa não está no homem, isso não significa que eu possa agora me acomodar e sentar sobre essas situações e não melhorar coisas e não avançar como pastor ou crescer como pessoa. Longe disso. Mas dificilmente eu alcance o nível da sua expectativa. Eu não sou o teólogo que você esperava que eu fosse. E eu conheço tantos pastores que são muito mais teólogos do que eu, que são tão mais conhecedores, assim, a gente de uma sabedoria incrível. Amo essas pessoas, amo escutá-las também. Se a sua expectativa for isso, vou te frustrar. Mas quando você deposita a sua expectativa na pessoa certa, porque enquanto eu estou falando aqui, quem está falando aí ao seu coração não sou eu. Eu falei aqui uma terça-feira dessa, enquanto eu falo aqui, a minha voz alcança o seu ouvido e fica aqui no seu entendimento, mas é o Espírito Santo de Deus que pega a palavra que foi ministrada e ele começa a trabalhar essa palavra nas áreas da sua vida. O Espírito Santo de Deus pega as palavras onde as minhas palavras foram capazes de ir e começa a tratar você e trazendo essa palavra e implantando essa palavra a ponto de você dizer: Deus falou comigo. Mas não fui eu. O Espírito Santo pegou a palavra de hoje e ele vai começar a trabalhar essa palavra no seu coração. Porque quando o culto acabar, o impacto da minha palavra, o impacto da minha voz também cessa. O impacto da minha voz cessa já já. Mas o impacto da ação do Espírito Santo de Deus permanecerá. A minha oração é que você chegue em casa, sente no sofá da sua casa e diga: Senhor, me dá sede. E quando você fizer isso, não terá sido fruto das minhas palavras. É aquilo que o Espírito Santo está movendo aqui dentro. O Espírito Santo estará dizendo ao seu coração: bora retornar aos níveis de sal. O rapaz já foi lá em casa com um equipamentozinho que mede o pH da água. Aí ele pega aquilo ali, joga na água e bota uma gotinha disso, uma gotinha de outra. Aí balança.
Aí olha para ver o nível de equilíbrio do pH da água. Se a água está muito ácida ou não. O Senhor hoje à noite, Ele está pegando a nossa vida como se fosse o mesmo recipiente, colocando ali sua graça, sua bondade, seu amor, sua misericórdia. Vai fechar tudo e vai balançar e vai olhar, não para ver o pH, mas para ver como está o nosso nível de sede pelas coisas dele. E Ele olha assim e diz: Edinaldo, você precisa ter mais sede. E eu preciso mesmo. Eu preciso de mais sede. Eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Porque se eu não mudar, irmãos, daqui a pouco a sede acaba. E os cultos se tornarão tediosos, enfadonhos, cansativos, intermináveis. Uma hora dessa você fica olhando e dizia: meu Deus, já podia ter acabado faz meia hora. Não é a palavra que está ruim, é você que está sem sede. Por mais simplória a forma como eu tenha pregado, a palavra de Deus nunca será simplória. Ela vai ser sempre preciosa. Preciosa. E quanto mais nós a desejarmos, mais nós vamos ter. Você precisa adentrar nas águas. As águas não vão avançar sobre você. É você que avança sobre elas. As águas batiam nos ardelhos. O texto diz: entrei mais. E agora as águas davam nas coxas. Entrei mais. E agora já davam nos lombos. Entrei mais. E agora são profundas demais. E é um pouco desse nível que a gente precisa começar aí. Quando Jesus diz claramente: você é o sal, Ele está dizendo, está depositado sobre o seu coração a capacidade de impactar, de influenciar, de dar sabor, de provocar sede na vida das outras pessoas. Mas você só consegue fazer isso quando o seu nível de salinidade está claro em você. E aí você consegue desenvolver isso para os outros. Hoje é o dever de casa. Hoje você faz o seu dever e eu vou fazer o meu dever. Hoje você faz o seu e eu faço o meu. Para que a gente possa começar a olhar para fora, vamos olhar primeiro para dentro. Vamos olhar hoje em como está a nossa vida com Deus. Em como eu, Edinaldo, crente, estou influenciando as pessoas ao meu redor, na fila do banco, na fila da padaria, em tantos lugares onde a gente está. Quem senta do nosso lado? Você nunca foi na lotérica não, e a pessoa olhou para você e disse assim: ei, calor. Ô, negócio quente. Agora, hoje à tarde era, né? E parece que vai chover. O tempo está fechado. O rapaz foi entregar um pão lá em casa hoje. Ele olhou para o céu e disse assim: acho que vai chover. Eu disse: tu acha mesmo? acho que vai chover. Poderia ter falado tanta coisa para ele e nem falei. Não falei. Poderia ter falado das chuvas que Deus derrama sobre a nossa vida. Não falei. Perdi a oportunidade. Amanhã eu vou pedir pão de novo, só para falar para ele. Devia ter te falado ontem, mas eu vou falar hoje. Ontem você falou que ia chover, nem choveu. Mas o nosso Deus é capaz de derramar chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Eu queria encerrar essa palavra deixando essa reflexão com você. Na próxima semana, na próxima terça-feira,